Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro online em comemoração ao Dia do Médico Veterinário. É uma honra recebê-los todos aqui neste evento, nessa programação muito especial que traz conteúdos de grande relevância para a nossa categoria. E esses eventos, eles são parte de uma programação que estão ocorrendo tanto presenciais quanto online, com o objetivo de oferecer atualização profissional, reflexão sobre temas importantes da medicina veterinária e momentos de integração entre os colegas. Nossa intenção é que cada encontro seja um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da nossa categoria. Antes de darmos início à nossa palestra de hoje, nós temos uma mensagem muito especial que foi gravada pela nossa presidente do CRMV, doutora Daniela Pontes Quebal, que nos traz a sua saudação e parabéns pelo nosso dia. Oi, meu nome é Daniela, sou médica veterinária e atual presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Eu fico super contente em apresentar a nossa Semana do Médico Veterinário de 2025, que é um momento para a gente celebrar a profissão que escolhemos, compartilhar conhecimento e nos inspirar. Essa programação aqui, ela foi preparada principalmente por colegas que são referência nas suas áreas e que fazem parte das comissões técnicas do Conselho. Então, aproveito também para agradecer a todos eles que irão falar aqui pelo carinho e dedicação para a realização desse conteúdo. Muito obrigada também a todos que ajudaram a realizar esse evento e principalmente a vocês pela participação nessa atividade de capacitação contínua, que serve para o exercício ético e legal das nossas profissões. Muito obrigada e aproveito. Dando sequência, teremos a palestra intitulada A atuação do médico veterinário na interconexão entre saúde animal, humana e ambiental, que vai ser proferida pela doutora Vera Letícia de Azevedo Ruiz, presidente da Comissão Técnica de Uma Só Saúde aqui do Conselho Regional. A palestrante é graduada em Medicina Veterinária pelo UNIP, com aprimoramento em Medicina Veterinária Preventiva, possui mestrado em Microbiologia e doutorado em Epidemiologia Experimental e Aplicada às Zoonoses na USP, realizou cursos de aperfeiçoamento em diagnóstico de doenças transmissíveis de interesse na produção animal na Osaka Prefecture University em 2007. Recebeu o título de livre docente em 2021 na área de biosseguridade e epidemiologia de doenças transmissíveis de suídeos pela USP e foi pesquisadora científica do Instituto Biológico entre 2005 e 2011 e atualmente é professora associada e coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FZEA USP. Doutora Letícia, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco no nosso evento, na nossa semana. Agora passo a palavra para a senhora e um bom evento. Muito obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. Para quem estiver assistindo depois da gravação, olá. Sejam todos muito bem-vindos. E muito obrigado para quem está me ouvindo aqui ao vivo numa sexta-feira à noite, que está tirando um tempinho aí do seu horário de lazer, de repente, de descanso, para poder aprender um pouquinho aqui sobre uma sua saúde. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu vou conversar aqui com vocês. Eu espero realmente conversar, que vocês se manifestem no chat, que vocês mandem perguntas, para que a gente possa fazer uma troca de informações, de uma forma que todos enriqueçam, o seu conhecimento. Então, acho que minha tela está sendo projetada já, está tudo certinho. Tá sim, doutora. Então tá, então vamos seguir. Então, como já foi falado, a gente vai conversar sobre onde que o médico veterinário atua nessa questão de uma só saúde, né? Como que a gente vai ter essa interconexão entre saúde animal, humana e ambiental, mas de uma forma realista, não só na teoria, né? Às vezes a gente ouve falar dessa questão do One Health, uma só saúde, e parece que é alguma coisa muito fora da nossa realidade. E eu vou mostrar para vocês que não, que é bem mais próximo da gente do que a gente imagina. Mas para contextualizar, né, gostaria de apresentar os outros membros da Comissão Técnica de Uma Só Saúde, aqui do CRMV de São Paulo. Então, nós somos em 9 atuando dentro dessa comissão,
tentando trazer informações que são relevantes, discutindo eventos que o Conselho Regional vai oferecer. A gente tem uma série de atividades lá dentro, fazendo avaliação de uma série de informações que vão chegar ao público em geral. A gente também dá entrevista, a gente acaba fazendo consulta pública de legislações, tanto federais quanto estaduais, que chegam para a gente poder contribuir para melhorar essas legislações, para atualizar essas legislações. Então, é um grupo que é muito ativo, tem bastante serviço e é legal também que quem é médico veterinário, quem é zootecnista e tem alguma demanda na área de uma sua saúde, mande para a comissão técnica, porque a gente pode avaliar, estudar, para ver se a gente consegue montar, às vezes, um manual, se a gente vai montar um evento, um treinamento. Então, fiquem à vontade, que a comissão técnica é do Conselho Regional e o Conselho Regional está aí para ajudar o médico veterinário dentro do que é possível. Então, o que que é, no fim das contas, essa uma só saúde, né? O que que é esse One Health? Às vezes o pessoal chama de saúde única, mas a tradução mais atualizada hoje é uma só saúde. Então, é quando a gente tem essa integração entre a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. Quando a gente tem essa intersecção, a gente vê que a gente não consegue separar. Eu não tenho como tratar só a saúde humana desconsiderando a saúde animal. Eu não tenho como olhar só para a saúde animal, desconsiderando a presença de humanos ali perto. E está todo mundo inserido no meio ambiente, seja urbano, seja rural, seja silvestre, não importa. Nós temos interações dentro desse ambiente que vão gerar as possíveis exposições aos micro-organismos transmissíveis. Então, é importante que a gente entenda como isso acontece. Mas se a gente for pensar na nossa formação, lá na faculdade mesmo, a gente tem tudo muito compartimentalizado, muito separadinho. Então, a gente tem uma aula, de repente, só de epidemiologia, uma aula só de doenças infecciosas, outra aula só de doenças parasitárias, e aí a gente tem que fazer um esforço para juntar tudo isso dentro da nossa cabeça, né? Vocês lembram como que era lá na graduação? Agora, você imagina juntar profissionais das diferentes áreas para atuar em conjunto para fazer uma só saúde. Começa a ficar um pouco mais complexo. E ainda mais se a gente for pensar que nós temos vários organismos internacionais que vão reger as diferentes áreas de atuação. Então, a gente pensa, né? Já é difícil às vezes a gente conversar com um colega de uma outra profissão, ainda que assemelhada com a nossa. Imagina quando a gente está falando em nível mundial de Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE, quando a gente está falando da FAO, quando a gente está colocando uma série de grandes instituições que têm as suas diretrizes, que têm as suas metas, e colocar todo mundo para sentar e conversar junto. Mas eles fizeram isso. Eles fizeram a Aliança Quadripartite, que tem 4 partes. Então, a gente tem a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde Animal, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. As 4 maiores instituições que estão relacionadas de alguma forma à saúde animal, à saúde humana e à saúde ambiental, trabalhando junto para fazer um plano de ação conjunto de uma só saúde. Então, eles sentaram, eles conversaram por muito tempo para conseguir elaborar estratégias onde as ações, independente de qual profissional estivesse executando, ia acabar atendendo de forma integrada todas as saúdes. E claro, a gente tem, às vezes, limitações profissionais dentro dessas atuações. Nós, como médicos veterinários, claramente não podemos atender uma pessoa de forma clínica, isso cabe ao médico. Mas ainda assim, a gente tem como trabalhar em conjunto com a equipe de saúde humana para trocar informações. O médico veterinário, de repente, ele não tem certas expertises que um engenheiro ambiental teria, mas ainda assim o médico veterinário pode trabalhar junto com esse engenheiro ambiental. Então, todo mundo junto, olhando sob diferentes óticas, como contribuir para fazer com que a saúde seja realmente global, que funcione para todo mundo. Mas e o Brasil? E o Brasil está acompanhando isso? Está tendo algum movimento interno para ter algo real de uma só saúde aqui? E a resposta é sim. Recentemente, um grupo interministerial
baseando-se lá no plano de ação conjunta da Aliança Quadripartite, elaborou o plano estratégico para aplicar aqui no Brasil, um plano de ação nacional de uma só saúde. Ele foi revisado por todos os membros desse grupo interministerial, que tinham várias comissões atuando internamente lá, vários colegas nossos médicos veterinários, inclusive, fizeram parte desses comitês, dessas comissões internas, e depois eles abriram esse documento para consulta pública. É um momento onde qualquer cidadão pode se manifestar. No caso, o Conselho Regional se manifestou também, houve uma demanda do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo para a nossa comissão técnica de uma só saúde, emitir um parecer, né, todos os membros darem uma olhada no texto para ver o que a gente poderia sugerir de melhoria. E não só o CRMV de São Paulo fez isso, né, mas houve 568 manifestações, tanto em nível individual, de profissionais, de cidadãos que individualmente se manifestaram, quanto também de instituições que mandaram suas contribuições. Isso ainda está em revisão para que eles possam lançar efetivamente esse plano para que ele possa ser aplicado. Mas a gente já fez essa lida inicial, né, antes dessas manifestações, e a gente pode dizer que ele está muito bem elaborado, que ele tem estratégias muito interessantes ali, que uma vez aplicadas, vão integrar muito mais as ações de todos aqueles atores envolvidos nas três saúdes. Então, eles colocam nesse plano vários tópicos centrais. E eu vou mostrar eles aqui para vocês verem como ele é completo. Então, o primeiro tópico é reforçar as capacidades institucionais para fortalecer a implementação da abordagem de uma só saúde. O que significa isso? A gente tem as instituições que já existem, não precisam ser criadas novas instituições. E a gente já tem essas instituições em nível municipal, estadual e federal. O que é preciso é reforçar as ações dessas instituições para que elas consigam agora trabalhar de forma integrada. Um segundo ponto é olhar com muita atenção para as diferentes óticas quais são os riscos que nós precisamos diminuir, que nós precisamos mitigar para evitar que pandemias e epidemias por doenças transmissíveis aconteçam, né? Tanto aquelas que são consideradas emergentes quanto as reemergentes. Emergente é aquela que aparece pontualmente na população, onde a gente não tinha um histórico a respeito dela, e a reemergente é aquela que a gente já erradicou, que a gente já controlou, mas de repente ela sai do controle de novo e ressurge, tanto nas populações humana, animal e também vegetal. A gente tem que lembrar que vegetal também é uma população, né, que precisa de uma atenção, porque ela faz parte da nossa alimentação, faz parte da alimentação animal e também pode ser veiculadora de de alguns patógenos. E, claro, saúde ambiental. Um terceiro pilar seria prevenir, controlar e eliminar as endemias zoonóticas transmitidas por vetores, doenças tropicais negligenciadas e agravos causados por animais. Aqui, o médico veterinário ele tem um papel primordial para conseguir ajudar de forma eficaz que os outros atores da Uma Só Saúde consigam controlar essas doenças. Aqui, o médico veterinário tem um papel central nas ações. Então, quando a gente está falando de endemia, endemias são aquelas doenças que ocorrem corriqueiramente numa população. Então, uma endemia zoonótica é aquela que ocorre de forma corriqueira naquela população e ainda é transmitida entre animais e humanos. Então, a gente pode pensar aqui em várias doenças que ocorrem em certos níveis, em vários estados brasileiros, em várias cidades, e que podem estar causando prejuízos, tanto para a saúde pública quanto para a saúde animal, e animal pensando em animais domésticos e também animais selvagens. Então, a gente pode falar de leishmaniose, toxoplasmose, encefalite equina, tem uma série de doenças que estão acontecendo ainda em território nacional e que podem ser controladas. E o médico veterinário vai ajudar muito no controle dessas doenças que têm muito a ver com reservatórios animais ou com transmissão animal ou por vetores. O quarto passo seria fortalecer a avaliação, gestão e comunicação de risco e segurança dos alimentos. Quando a gente considera que as nossas fontes de alimentos são ou vegetal ou animal,
e a gente está falando de duas populações que têm que ter suas saúdes controladas também, e que esses alimentos eles vão servir de fonte tanto para os animais se alimentarem, quanto também para as pessoas, a gente está falando ali de um elo muito importante da nossa saúde que precisa ser sempre avaliado para evitar que ocorra a transmissão, para a gente romper a cadeia de transmissão nesse ponto, trazendo mais segurança dos alimentos. O quinto ponto seria enfrentar a emergência da resistência aos antimicrobianos. Já existe um plano para controlar a resistência de antimicrobianos de uma forma separada do One Health, mas ele acaba vindo agora integrar esse plano de ação, porque a gente sabe que existe muito uso indiscriminado de antibióticos, tanto na área humana quanto na área animal. Aliás, uma das palestras que a gente teve aqui nessa Semana do Veterinário foi sobre o uso indiscriminado de antimicrobianos para animais de estimação. Sugiro que vocês procurem depois, quando estiver disponível a gravação para assistir. E a gente tem um papel muito relevante nessa ação, não só como cidadãos, como pessoas que estariam usando esses antibióticos, e a gente precisa usar de uma forma sensata, mas como médicos veterinários, quando a gente está prescrevendo. Antibiótico, ele é tratamento, é terapêutico. Não existe essa história, que aliás até está escrito em livro, vamos usar o antibiótico de forma profilática. Não existe antibiótico profilático. O uso profilático de antibiótico é uma falácia. Você não previne as doenças usando o antibiótico de forma indiscriminada. Você seleciona populações bacterianas resistentes a esse antibiótico e quando você precisa de um antibiótico, você não tem mais aquela molécula disponível. E é super difícil você desenvolver uma nova molécula na indústria farmacêutica. Então, é muito importante a gente preservar a ação dos antibióticos que a gente tem hoje disponíveis para realmente tratar, para usar de forma terapêutica quando necessário. Um sexto pilar, enfocando muito no meio ambiente, dentro desse contexto de uma só saúde, porque para os profissionais, no geral, é muito fácil você enxergar um indivíduo que precisa ser tratado, né? Uma pessoa que precisa de tratamento, um animal que precisa de tratamento. E aí a gente acaba esquecendo do meio ambiente, que é onde tantos animais quanto as pessoas estão inseridos. E que você precisa ter esse ambiente também saudável, não como um indivíduo que a gente está olhando, às vezes, dentro de uma população, mas como uma coisa muito maior, como um organismo muito maior. Então, é muito importante ter esse ponto muito claro para os profissionais que atuam em uma só saúde, para você evitar que o ambiente acabe se tornando o vilão da história. E ainda tem um sétimo ponto muito relevante nesse plano de ação, que é a participação social no âmbito de uma só saúde. Então, que essa responsabilidade ela é compartilhada, não só nos diferentes níveis governamentais, mas por toda a população. Toda a sociedade tem que abraçar a uma só saúde e fazer parte das ações de forma que se consiga executar. Não fica aquela história, a culpa é do prefeito, a culpa é do deputado, e não é. Se é você que está fazendo alguma coisa errada, você que não está seguindo uma norma de forma adequada, a culpa não é de um governante. A culpa é do cidadão, a culpa é do profissional que não está fazendo o que deveria fazer dentro das normas éticas e legais. Então, a gente precisa estar sempre muito bem atualizado. Então, o Brasil está fazendo esse plano de ação. Tem a fonte aqui embaixo, para quem quiser dar uma olhada depois lá no site do governo. É um plano longo, né? Ele tem bastante informação, mas ele está bem detalhado, é bem interessante para quem tiver interesse. E aí, no fim das contas, qual que é o papel do médico veterinário? Na saúde animal, eu nem precisava falar, né? Todo mundo sabe o que o médico veterinário faz dentro de saúde animal, nas diferentes esferas da saúde animal, seja para animal de estimação, para animal de trabalho, para animal de produção, para animal selvagem, silvestre, para animal de experimentação. A gente sabe muito bem, de forma clara, essa atuação. Agora, quando a gente fala de saúde humana, a gente está pensando de repente numa atuação clínica, o médico veterinário não tem esse papel. Mas nós atuamos muito em saúde humana quando nós estamos pensando, por exemplo, no controle de pragas e vetores, quando nós estamos olhando a qualidade, a segurança dos alimentos de origem animal que vão chegar na mesa do consumidor.
A vigilância de zoonoses, normalmente tem veterinário na equipe, o veterinário é responsável pela maior parte das decisões, das ações, e a resistência a antimicrobianos. Quando fazemos uma ação adequada, terapêutica nos animais, nós também estamos protegendo a saúde humana da resistência a antimicrobianos. E então, será que na saúde ambiental a gente tem algum papel? Não sei, hein? Será que tem? Na saúde ambiental, temos também. Quando a gente faz o controle de dejetos, quando a gente está atuando com os resíduos de serviço de saúde e atuação médico-veterinária e a atuação de zootecnistas também podem gerar resíduos de serviço da saúde. E nós temos que saber fazer o manejo desses resíduos e a gente vai ter inclusive curso sobre isso para o fim do ano. Fiquem atentos às divulgações do Conselho Regional. A gente vai ter uma palestra, 3 palestras muito legais sobre o assunto. E os processos produtivos, quando feitos de forma sustentável, eles também minimizam os impactos no meio ambiente. E quando você protege o meio ambiente, você acaba diminuindo a chance da transmissão de doenças infecciosas e parasitárias. Então, o médico veterinário tem ação direta e indireta em todos os elos da Uma Só Saúde. E uma coisa que eu acho muito interessante, que aí eu tinha que falar para vocês, né? Quem é aluno meu sabe que eu sou apaixonada pela cadeia epidemiológica, que, na minha opinião, a cadeia epidemiológica, se você entende ela, você resolve ali, acho que 50% dos problemas veterinários com os quais você vai se deparar. Os outros 50% você vai correr atrás de alguma outra informação. Mas pensando em doença transmissível, você vai conseguir enxergar muitas soluções aqui. E vocês vão ver que na cadeia epidemiológica, nós temos a interface humano, animal e ambiente. Mas o que é mesmo essa cadeia epidemiológica? Faltei na sala de epidemia, não estou lembrando. Então, a gente tem uma fonte de infecção. Eu coloquei aqui esses esqueletinhos, porque é para deixar muito claro para vocês que a fonte de infecção são sempre animais vertebrados. Às vezes a gente vê aí algum texto, algum termo falando que um mosquito é fonte de infecção, e não é, mosquito é vetor. Mas vamos continuar aqui. Então, animais vertebrados são fonte de infecção. Humanos são animais vertebrados, então humano está nessa lista aqui também. E pode ser o animal que está com a infecção ativa de forma sintomática ou assintomática. Desde o momento que ele estiver eliminando esse agente para o meio ambiente, então a gente está falando de uma fonte de infecção. E aí, acabei de falar esse verbo, né? Eliminar. Então, nós precisamos de uma via de eliminação. Como é que esse agente vai sair dessa pessoa ou vai sair desse animal para chegar no meio ambiente? Então, vai sair por secreções, excreções, exudatos, várias vias diferentes dependendo do ponto da infecção. Então, a gente está falando de saliva, lágrima, leite, sêmen, sangue, urina, fezes, o que vocês mais imaginarem de secreção e excreção que possa sair desse animal, potencialmente é uma via de eliminação. E aí a gente chega ou no contato direto, né, que é o contágio, quando essa fonte de infecção tem um contato com a próxima vítima, né, com o animal suscetível. E se for contato indireto, vai ter algum componente do ambiente que vai auxiliar nessa transmissão. Aí pode ser via ar, via água, via solo, poeira, alimento, via fômites, via iatrogênica, pode ser por vetores, e aí vetores são apenas aqueles que são invertebrados. Então a gente tem os vetores biológicos, né, onde tem uma multiplicação do agente, os vetores mecânicos, onde esse agente está só sendo carreado, mas tudo isso a gente fala que está no ambiente, né? Então, todas as vias de transmissão indiretas, de alguma forma, elas não fazem parte do animal, elas são externas ao animal, a gente coloca ali como um componente do ambiente. E aí, esse agente precisa entrar no próximo suscetível, né? Então você precisa de uma porta de entrada. E a porta de entrada pode ser mucosa oral, mucosa nasal, pode ser via gástrica, via respiratória, pode ser conjuntiva, pode ser a pele, quando você tem uma picada, por exemplo, por algum vetor, ou um corte, uma incisão, pode ser por via reprodutiva. Então, a gente tem várias e várias portas de entrada por onde esse micro-organismo vai invadir o organismo do suscetível. E o suscetível, quem que é? É o animal ou a pessoa que não tem proteção contra aquela infecção.
Então, você está suscetível a se infectar por aquele agente. Então, olhando a cadeia epidemiológica, ao longo dessa minha fala, vocês já perceberam que eu falei muito do meio ambiente como um grande componente aqui na transmissão da enfermidade, né, do agente entre a fonte de infecção e o suscetível, e os animais e os humanos são as próprias fontes de infecção e os suscetíveis. Então, há uma só saúde, que é um conceito muito novo, se a gente for pensar, já está aí na epidemiologia há quase 100 anos. Então, a epidemiologia sempre olhou a uma só saúde de forma que a gente pudesse fazer intervenção em todos esses pontos. Se eu estiver falando de tratamento, eu estou tentando minimizar minhas fontes de infecção. Aquele indivíduo que está doente, quando ele é tratado, se houver tratamento disponível, você está tentando, claro, levar ele à cura. Se ele for curado, ele vai talvez deixar de eliminar aquele agente para o ambiente. Quando eu estou olhando para o suscetível, eu quero proteger ele. Então, eu estou pensando, de repente, em vacinação. Então, eu estou, de alguma forma, também fazendo uma ação que vai proteger esse suscetível. E aí, ainda estamos no nível humanos e pessoas. Agora, quando eu olho para o meio ambiente e faço intervenções no meio ambiente, para esse meio ambiente ser mais saudável, para você ter uma saúde ambiental, eu estou falando o quê? Eu estou falando de higienização, limpeza, desinfecção de ambientes, eu estou falando de manter a biodiversidade de um ambiente para ele estar estável. Se houver alguma crise climática ou algum acidente, que você tenha, por exemplo, um rompimento de uma barreira, de um reservatório de água, que você tenha alguma interferência humana, enfim, se você tiver qualquer alteração, você tem que tentar restabelecer o equilíbrio novamente, porque esse meio ambiente alterado ou danificado, ele vai facilitar as vias de transmissão. Então, é uma coisa que o médico veterinário sempre fez e talvez a gente não dava esse nome antes para essas ações. E aí, será que então a gente tem como fazer um exercício de uma só saúde com algumas atuações de médico veterinário? Vamos ver. Eu peguei aqui 3 exemplos e eu queria depois que vocês conversassem comigo se vocês concordam ou não com esses pontos. Peguei aqui um exemplo, por exemplo, controle de zoonoses em animais de produção. Então, quando eu estou falando de animal de produção, eu posso ter uma série de doenças, e eu coloquei algumas aqui que vocês vão falar: peraí, mas isso aí é doença de cachorro e gato. E eu vou falar para vocês que não. Esses animais de produção também são suscetíveis. Tá aqui, ó, saúde animal. Diagnóstico, prevenção e controle de doenças zoonóticas. Aí coloquei como exemplo: salmonelose, leptospirose, toxoplasmose. Até aqui acho que ninguém está discordando de mim. Leishmaniose em animal de produção, esporotricose em animal de produção. Sim. Você sabia que, por exemplo, o cavalo é suscetível a leishmaniose e esporotricose também? Então, então, a gente tem aqui, de repente, focos de doenças onde a gente não está acostumado a olhar, e a gente tem que estar atento. Encefalites equinas, e aí quando eu estou falando de encefalite equina, apesar do nome, o reservatório são aves silvestres, olha que interessante. Saúde humana. Quando você está fazendo esse controle, você está fazendo o quê? Reduzindo o risco de transmissão direta para as pessoas e também via alimentos, se for alguma zoonose que é transmitida via alimento de origem animal, para essa população humana. Então, você está cuidando do animal, mas você está protegendo as pessoas quando você cuida desse animal. E no meio ambiente? Biosseguridade e manejo de dejetos, para evitar contaminação de solo e água, por exemplo. E quando você está fazendo isso, você acaba protegendo fauna silvestre, outros animais domésticos e também população humana. Um outro exemplo aqui, o uso responsável de antimicrobianos. Se eu fizer o tratamento eficaz e seguro de enfermidades para trazer bem-estar para os animais, meu foco está sendo só um animal. Não, na verdade, você também está protegendo a saúde humana, porque você vai ter menor seleção de bactérias resistentes, protegendo a saúde pública. Então, você vai ter um animal que não vai estar mais sendo utilizado como uma fábrica de bactérias resistentes, porque você dá o antibiótico errado ou de forma errada, você pode selecionar essas bactérias resistentes e esse animal vai ser a fonte de infecção que vai disseminar essas bactérias resistentes no ambiente, que chegando até os seres humanos, por exemplo. E você também está evitando poluição ambiental com os resíduos de antibióticos
e micro-organismos resistentes. Então, você também tem essa ação em meio ambiente. E um último exemplo aqui, vigilância de fauna silvestre. A vigilância de fauna silvestre, estou interessada em saber como que estão as onças, como que estão os micos-leões dourados, eu quero preservar essas populações. Não tenho nada a ver com a saúde humana e ambiental. Tem sim, porque quando você está monitorando essa fauna silvestre, você também acaba monitorando patógenos desses animais, e aí alguns exemplos aqui, como raiva, hantavírus, influenza aviária, que está pegando ultimamente, e aí quando você faz isso nesses animais silvestres, você acaba fazendo detecção precoce dessas zoonoses emergentes, permitindo medidas preventivas para a população humana e também para a população animal, principalmente de animais de produção. E pensando em meio ambiente, você pode estar identificando os equilíbrios ecológicos que podem favorecer a transmissão das doenças. Por exemplo, um desmatamento. Você começa a ter tanto fontes de infecção quanto vetores migrando para outras áreas, porque você alterou o ambiente deles e com isso você pode levar uma cadeia de transmissão para um ponto onde você não tinha antes. E só para fechar, para a gente ver como isso tá super atual mesmo, dá uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aquele negócio lá de fazer um- uma setinha aqui para vocês. Aqui. Dá uma olhada a data aqui. A ponta do laser, caneta, achei. Aqui, ó. Dia 5 de setembro, hoje é dia 12 de setembro. Então, a gente está com uma notícia aqui quentinha, que olha só a chamada. Bactérias super resistentes são encontradas em aves selvagens e centro de reabilitação no litoral paulista. E olha que interessante, um urubu recém-chegado e uma coruja que há 10 anos vivia em cativeiro já, estavam colonizados com uma E. coli resistente a antibióticos. Olha só, então eram animais que não tinham tido contato entre si, tem a matéria completa depois se vocês procurarem lá no site da FAPESP, mas eram animais que não tinham convívio entre si, uma coruja que ela tinha sido atropelada muitos anos atrás, não tinha mais condições de viver em vida livre, estava há 10 anos lá, e um urubu que tinha também sofrido algum problema, tinha sido capturado e estava lá sendo atendido e teve amostras coletadas. E ambos tinham uma bactéria com múltipla resistência a antimicrobianos. Você fala, mas qual que é a relação entre eles, né? E quando a gente olha aqui, por exemplo, a matéria lá no meio, a gente vê, ó, quando está falando aqui, ó, área periurbana, a gente está falando de ambiente, impacto humano, a gente está falando da população humana, ambiente hospitalar, a gente está falando da população humana. Então, esses animais, eles estão em contato pelo meio ambiente com as populações humanas e com o que as pessoas produzem que podem levar risco para eles também e vice-versa. Ainda tem aqui mais uma informação, deixa eu ver. Agora não quer funcionar. Ah, passou. Aqui, ó, os micro-organismos que vivem em animais presentes em centros de reabilitação são uma amostragem do que está circulando na natureza. Por isso, além do trabalho fundamental que prestam para a vida selvagem, esses locais podem ser importantes aliados no monitoramento de patógenos humanos. Então, a gente está falando aqui novamente da integração, né? Natureza, aqui o meio ambiente, os animais e doenças em pessoas. Então, está acontecendo, não é algo que está fora da nossa realidade. A gente já atua dentro de uma só saúde, a gente só precisava perceber de uma forma um pouquinho mais clara qual que é a nossa importância para que a gente possa fazer mudanças reais na sociedade, para que a sociedade aceite o médico veterinário de uma forma mais clara como um dos principais agentes de saúde. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e obrigada. Muito obrigada, doutora Letice, pela sua palestra. É um Obrigada. tema assim que está bastante atual, né? A questão de uma só saúde, devido à interação tanto da saúde animal como humana e do próprio ambiente, né, e vegetal, no desencadeamento das doenças, né? Na disseminação de patógenos entre as diversas espécies e o humano. Então, o veterinário ele está
intrinsecamente envolvido, né, nesse complexo, né, da Uma Só Saúde. Então, vamos ver aqui o que nós temos no nosso chat. Nós temos aqui a Mariana Forcellini. Deixa eu ver se foi uma pergunta ou se ela fez um comentário. Fica um Eu pouco acho que ela confuso. está comentando aqui o que a Raíssa Flores colocou um pouquinho antes. Tá, Raíssa. Oi, Raíssa. Raíssa aqui conosco. Raíssa fala assim: fiz biópsia de uma onça parda em 2009, positivo para leixe. Leishmaniose, inclusive, prefere galinhas a cães. Zoonoses são surpreendentes. Sim, a Mariana faz o comentário, né? Pensando se é um problema de pele, leixe e esporotricose, por exemplo, por que não afetar várias espécies? Verdade. Inclusive, né, doutora, a gente está apresentando um surto muito grande de esporotricose no nosso estado aqui de São Paulo e em outros também. E de que forma, então, o veterinário ele pode atuar de uma forma integrada na uma só saúde quando a gente presencia, por exemplo, essa doença? Olha, é muito importante a gente estar atento ao diagnóstico correto nos animais que a gente está atendendo, porque sim, as lesões elas são bem características, mas às vezes podem ser um pouco confundidas com outras alterações. Então é importante um apoio laboratorial para a gente fechar realmente o diagnóstico. Não é difícil achar um laboratório que consiga fazer a identificação do fungo, então é super importante ter o diagnóstico correto, e uma vez que saiba que é realmente esporotricose, além da indicação do tratamento para esse animal, falar para que a pessoa procure um posto de saúde ou um médico de sua confiança para fazer uma avaliação em todas as pessoas que tiveram contato com esse animal. A gente estava fazendo uns estudos aqui dentro de uma disciplina de epidemiologia aqui da graduação, e uma aluna trouxe para a gente um trabalho aqui do Brasil que mostra que pessoas que têm animais positivos para esporotricose dentro de casa, elas têm uma chance 270 vezes maior de desenvolver a doença do que uma pessoa que não tem um animal positivo dentro de casa. Quando a minha aluna falou 270 vezes, eu falei, não, tá errado esse número. Ela falou, não, professora, eu li duas vezes. É para ser mais específica, 277 vezes. Eu falei, meu Deus, fui lá, li o artigo onde está publicado, é aquilo mesmo. Então, assim, a gente tem a obrigação de falar com muita ênfase para esse tutor procurar um apoio na Secretaria de Saúde ou com médicos particulares, já declarando que ele é tutor de um animal positivo. E, se for possível, às vezes em grandes cidades isso é um pouco mais complicado, mas, por exemplo, aqui em Pirassununga, que é uma cidade pequena, a gente conhece o pessoal da Secretaria de Saúde, a gente encontra o pessoal na padaria, a gente encontra no mercado, a gente sabe quem é. Então, às vezes, não existe ainda uma lei em São Paulo, não existe ainda, tem um projeto de lei que está em votação, que obrigue a gente a fazer a notificação obrigatória, mas comenta com a equipe de saúde, fala, ó, eu tenho atendido casos aqui na cidade, para que a equipe fique atenta nos atendimentos também. Então é muito importante a gente estar em comunicação aberta, tanto com o tutor quanto com as equipes de saúde. Ah, muito obrigada, doutora, pela sua explicação, né? A gente sabe que o veterinário ele tem essa responsabilidade perante a sociedade quanto à orientação, né, aos responsáveis pelos animais e também fazer essa notificação, né? Ele tem que estar preocupado também na questão da saúde pública. Muito bem. A gente tem aqui a Camila. Ela fala assim: doutora, não sei se estou errada, mas a questão de uso de antibióticos sem responsabilidade, o fato de haver atendimentos em agropecuários pelo vendedor sem nenhuma formação, onde para não errar, ele opta por usar todas as opções possíveis, assim como veterinários que trabalham atendendo em estabelecimentos de casa agropecuária tem uma dificuldade tamanho em convencer o tutor na realização de exames. E meio que por desespero, para não perder o animal e o cliente, acabo tentando todas as opções. O antibiótico é o mais usado sem nenhuma base. Situação preocupante, né, Camila, né, doutora? Olha, é uma situação bem complicada, porque quando a gente pega, por exemplo,
grandes fazendas, granjas, aras, indústrias agropecuárias, né, fortes dentro do agronegócio, normalmente eles têm responsável técnico. Aliás, e muitas vezes o próprio Ministério da Agricultura exige que tenha um responsável técnico dentro dessas grandes produções agropecuárias. Os vendedores que atendem essas produções são médicos veterinários também, eles têm formação. Então, nesses casos, a gente tem um certo controle. Agora, quando cai nessa situação, quando a gente está falando de uma loja agropecuária, às vezes até um pet shop que vende esses antibióticos, infelizmente isso acontece, é um fato. Às vezes não tem um veterinário ali no local quando deveria ter, e eles indicam o que eles acham que eles têm que indicar, pelo tempo que eles acham que tem que indicar, pela dose que tem que fazer. E assim, já aconteceu de eu fazer atendimentos sociais aqui dentro da faculdade, e você vai conversar com o tutor e a pessoa vem com um protocolo completamente errado de tratamento, e foi indicação, sim, de algum atendente de alguma loja. É uma situação complicada, mas quando a gente sabe que existe esse tipo de situação, vale a pena fazer a comunicação para o Conselho Regional, porque o Conselho Regional pode atuar com fiscalização nesses estabelecimentos e também pode ser considerado de falar com a vigilância sanitária do seu município, que também pode entrar ali para fazer algumas sugestões, algumas indicações de atuação para essas equipes. Mas é uma situação que ainda é complicada aqui no Brasil. É muito complexo, né, doutora? Porque a responsabilidade de você estar administrando esses medicamentos de uma forma assim, sem responsabilidade, acaba gerando uma resistência bacteriana que pode desencadear desenvolvimento de mais doenças, né? Doenças que a gente não tem uma imunidade preparada, os animais não têm. Isso pode acabar proliferando de uma forma grave. Então, nós como veterinários temos esse papel de orientar o local onde a gente está, orientar os responsáveis pelos animais. Então, vamos ter consciência desse nosso papel, que é super importante. Com Temos certeza. a Marina aqui, ela traz uma pergunta. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma. Certo. Marina, enquanto veterinários, o que a senhora sugere que podemos fazer para estar em comunicação constante com as outras diversas áreas? Muito bom, Marina. Muito boa pergunta, Maria. É. E assim, eu não sei se é pegadinha essa pergunta, porque a Marina deve lembrar que eu já falei sobre isso em sala de aula e a professora Lara também, porque a Marina foi nossa aluna aqui na faculdade. Ah, que Oi, Marina, tudo maravilha, tá aqui bom? conosco. Muito bom. Não te ver, né? Que eu não estou te vendo, mas bom saber que você está aqui na palestra. Tanto eu quanto a professora Lara já falamos disso lá na disciplina de Defesa Agropecuária e Saúde Pública, mas eu vou repetir a resposta aqui para que todo mundo participe também. Então, o que que a gente pode fazer? Se você não tiver numa cidade pequena, como Pirassununga, onde você encontra, né, o veterinário da Defesa Agropecuária no barzinho, ou de repente a pessoa da Secretaria de Saúde no mercado, e você não tem esse acesso a essas pessoas, então você tem que procurar ativamente na tua cidade quais são os pontos de contato que você tem. Então, a sugestão que eu dou é entrar no site da prefeitura do seu município. Entra primeiro lá na Secretaria de Saúde Municipal, procura ou a vigilância sanitária, ou a vigilância epidemiológica, ou a unidade de controle de zoonoses, que é o antigo CCZ. Procura alguns desses pontos que provavelmente vai ter um veterinário nesses setores. E aí você liga, manda e-mail, entra em contato para se apresentar mesmo. Fala, eu quero conversar com quem é responsável por essas ações para eu tirar dúvida, para se eu precisar fazer alguma comunicação, eu ter uma comunicação mais ágil. E o pessoal vai te responder. Aí, se você atua com espécies que não sejam as de estimação domésticas, vamos colocar assim, cães, gatos e pets em geral, se você atuar com animais de produção, procure então a Secretaria de Agricultura do teu município, que a Secretaria de Agricultura normalmente tem uma seção lá dentro, uma divisão que se chama Casa da Agricultura, ou Casa do Agricultor. Essa Casa da Agricultura é um setor da Secretaria de Agricultura, onde você vai ter o escritório temporário do veterinário da Defesa Agropecuária. Por que escritório temporário?
O veterinário da Defesa Agropecuária, ele é um fiscal estadual. Então, é do estado, não é do município. Só que ele atende uma região, dependendo de em que região que ele está, ele vai ter ali uma composição de 10 a 30 municípios pelos quais ele é responsável por fazer a fiscalização. Então, quando ele está naquele município, ele não tem um escritório para estar. Então, lá na Secretaria da Agricultura tem um espaço, tem uma mesa, né, para ele poder sentar, fazer uma guia de trânsito animal, fazer alguma ação que ele precisa. E aí o pessoal da Secretaria de Agricultura sabe quem é esse veterinário que atende aquela região. Então, daí você pode estar em contato com ele também para poder fazer eventualmente alguma notificação ou tirar alguma dúvida. E que nem eu brinco, né? Veterinário é tudo gente fina, né? A gente é legal. Então, assim, procura o veterinário da prefeitura, procura o veterinário estadual, às vezes até o veterinário federal, que eles vão te dar um feedback, eles vão bater um papo com você. Muito bom, doutora. A Marina aqui traz para gente um comentário. Onde eu trabalho, temos 20 gatos internados com esporo. Nossa, o Mariana, caso tá muito disseminado aqui no estado, né? A 20. Camila traz uma pergunta. E por que para fazer uma notificação tem tanta burocracia e dificuldade? Concordo com você, Camila. Também acho bem trabalhoso conseguir fazer uma notificação. Você sabe que, acho que não somos nós duas só que pensamos isso, que lá naquele plano de ação nacional já está descrito também de fazer uma integração melhor entre os diferentes setores para que a comunicação seja mais efetiva e mais rápida. Então, assim, ainda não é um fato, está no plano. Vamos ver se esse plano vai ser executado para que as comunicações sejam mais ágeis. Já existe uma série de sistemas, né? Quando a gente está falando da Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde ela já faz as notificações dentro dos sistemas que tem no Ministério da Saúde. E o Ministério da Agricultura também tem a sua central de notificação, mas acaba sendo para as doenças dos animais de produção. E os animais de companhia acabam ficando perdidos nesse limbo, porque aí eles não são animais de produção para a agricultura olhar, eles não são humanos para a Secretaria de Saúde olhar, e aí seria a Secretaria do Meio Ambiente que deveria olhar por esses animais que não são de produção e não são humanos, e a Secretaria de Meio Ambiente recebeu essa atribuição há pouco tempo, se a gente for pensar, e não está sabendo como lidar direito com isso. Então, é possível que dentro de alguns anos, talvez a gente tenha um sistema integrado de comunicação, mas ainda é chato e difícil, mas vai melhorar. Ah, excelente debate, viu, Camila? A Raíssa trouxe um desabafo aqui para gente. A última vez que tive de ir ao atendimento médico para tomar vacina de tétano, raiva, foi complicado. Meus colaboradores sempre tiveram dificuldades na realização da vacina e sorologia da raiva. Como mudar isso? Afinal, creio que entre todos os profissionais, quem trabalha diretamente com animais é quem mais tem risco de entrar em contato com a raiva. Olha, muito verdade, Raíssa, Exatamente isso. muito verdade. Se as normativas não modificaram, está escrito lá que médico veterinário e estudantes de medicina veterinária e também os de zootecnia, eles deveriam já receber a vacinação e fazer titulação rotineira desde o primeiro ano da faculdade e durante toda a sua atuação profissional. E a gente sabe que isso não acontece de forma rotineira. Por quê? Porque isso é uma normativa federal, aí o dinheiro vem para um nível estadual, ele é repassado para os municípios. Para os municípios receberem essa verba, eles precisam fazer o planejamento dessa dotação orçamentária. E os municípios, às vezes, não sabem quantos veterinários eles têm lá naquele município para poder prever o quanto que eles vão precisar de verba para poder fazer as coletas, para mandar esses materiais para fazerem a titulação nos laboratórios credenciados de referência e ter a vacina à disposição. Então, por um pouco de falta de planejamento em nível municipal, os veterinários acabam tendo dificuldade. Como mudar isso? Vai lá na Secretaria de Saúde do seu município e vai conversar com os gestores. Vai cobrar, porque é o nosso papel como cidadão. A gente tem que ir lá também. A gente não tem só que votar e esperar, às vezes, que as coisas aconteçam. A gente, às vezes, tem que ir lá e ser um pouco chato, né? E eu sei que tá todo mundo ocupado, cheio de tarefa para fazer, mas, assim, se cada um tirar um tempinho e mandar um e-mail, fazer uma ligação, fazer um questionamento, o pessoal começa a ficar mais atento para essa questão.
E tem outro ponto também, que existem os conselhos municipais de vários assuntos. E aí tem normalmente o Conselho Municipal de Saúde, que costuma ter reuniões abertas, que dependendo do município são mensais ou bimestrais, e essas reuniões são abertas para a população. E normalmente são feitas fora de horário comercial. Também é uma opção, você ir nessas reuniões desses comitês municipais para apresentar uma demanda para que eles coloquem em discussão e façam as cobranças nos níveis que cabem. Muito boa a explicação, doutora. Aqui nós temos a Raíssa Flores. Ela falou assim para a Mariana. A Mariana ela havia falado sobre onde ela trabalha, tem 20 gatos internados com esporo. Aí a Raíssa fala, Mariana, o traconazol está mesmo perdendo eficácia? Aí a Mariana respondeu: Infelizmente, não tenho visto bons efeitos como antes. O tratamento já é longo e temos que estender ainda mais. De repente, associar alguns antibióticos seja interessante. Não sei se há trabalho sobre. Esporotricose é algo que está realmente preocupando, né, os veterinários e também a saúde humana, né, visto que é uma zoonose e que a gente tem aumentado cada vez mais o número de animais e de pessoas contaminadas. Olha, eu acho que assim, ainda tem muito que se estudar, né, para a gente poder bater o martelo, e eu falo que assim, tem que ter sempre um olhar baseado em evidências, no que está publicado de artigos científicos, e eu discuto isso muito com os alunos aqui na faculdade. Também não é qualquer artigo científico, você tem que olhar se ele realmente foi bem estruturado, se aquela pesquisa não é só um relato de caso, se aquilo é realmente um estudo de intervenção, mas enfim. Ao meu saber, o itraconazol ainda está funcionando sim. O que acontece é que a gente tem uma contaminação ambiental, às vezes, muito grande, e aí você tem um desafio contínuo. Você está tratando o animal e ele está recebendo uma carga nova de infecção por causa do ambiente que está com um nível de contaminação muito alto. E a sugestão que foi dada de associar o antibiótico, ela é válida se você tiver uma infecção bacteriana junto. Se você não tiver bactéria junto, o que você ainda está fazendo é matar a microbiota normal daquela pele, e de repente é uma microbiota até que combate o fungo, que tenta segurar um pouco o espalhamento do fungo, e a hora que você mata a bactéria, você abre espaço para que o fungo alastre mais. Então, toma muito cuidado com a associação de antibióticos, usar só quando está comprovado que realmente tem uma co-infecção ali. Mas lembrar do meio ambiente, né? A gente está falando de uma só saúde, então não olhar só a fonte de infecção, olhar o ambiente onde esse animal infectado está inserido e desinfetar muito esse ambiente, mas muito mesmo. Porque fungo é chato, né? É. Ele é saprófita, né? Ele se adapta muito bem no ambiente, ele sobrevive muito bem no ambiente. Então, tem que desinfetar, tem que fazer uma faxina forte. Doutora Letícia, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento conosco, com os nossos profissionais que estão aqui nos acompanhando. Agradeço imensamente sua participação. Agradeço também a diretoria que nos concedeu esse espaço para esse evento, a nossa equipe técnica, o Henrique Dutra, a Renata Keiko. E eu deixo a palavra final para a senhora e desde já muito obrigada. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar contribuindo com o Conselho Regional, tanto lá na comissão técnica, quanto nesses eventos que estão sendo oferecidos. E agradeço demais quem compartilhou aí um pedacinho da sua sexta-feira comigo. Até mais, até a Até próxima. mais. Tchau, tchau.